a gente tinha acertado, tínhamos acertado a questão, então, do que é o estado fundamental e a importância, né, do estado fundamental para definir todo o sistema. Tem uma série de discussões. Tem tudo que, quando se chega na terra do vácuo, muito se encontra o zero. É o zero. Quando chega lá, é o zero. Exatamente. Ele que habita, ele que é o símbolo da vida. O único que habita lá. Exatamente. Fala aí. Quando você fez ali, você mostrou que tinha uma combinação específica entre o sigma 3 e a intercarga para dar zero, o operador de carga em um estado. Isso, você fala só que não foi quebrado porque aquele estado já é o estado neutro. Porque aquele estado já é o estado neutro. Então, quer dizer, aquele estado, mesmo que você não tivesse aquela noção daquele operador eletromagnético, se você tiver esse objeto aqui, e você souber que tem a simetria, como S2 atua nisso, e como o 1 atua nisso, você automaticamente pode tirar aquele operador que vai aniquilar esse estado, que vai deixar esse estado invariante. Pode chamar, mas faz sentido, que a carga dele é zero. A carga dele é zero. Isso valia antes e depois de eu escolher. Isso, antes e depois de você escolher. Por exemplo, se você pegasse, suponhamos que você pegasse um estado desse tipo aqui, V0. Aí a pergunta é, quem é que vai... Tem alguma combinação de gerador que vai deixar isso aqui invariante? A gente pode se perguntar isso, pode ser isso. Se você pegar esse estado aqui, então vamos pegar os geradores de SO2, né? E vamos pegar, se a gente pegar os geradores de SO2, né? Então, por exemplo, pegar o gerador, vamos pegar o sigma 1. Então, sigma 1, quer dizer, a transformação vai ficar V0, né? Vamos colocar assim, mais I, ômega 1, sigma 1, ômega 1, sigma 1 sobre 2, né? Então, sigma 1 é 0, 1, 1, 0. Então, isso aqui atuando no V0. Então, isso aqui vai ficar 0, V. 0, V. Então, esse gerador aqui, ele vai modificar essa parte. Se eu quiser uma coisa do sigma, vamos pegar o sigma 3, por exemplo. Se eu pegar o sigma 3, o nome dele vai ficar o V0 mais I, ômega 3 sobre 2, vai vão ter 1, 0, 0 menos 1. Então, vai ficar V0. Com o sigma 3, faz essa transformação. Não gera essa componente, simplesmente desdobra essa componente. No fundo, ele faz isso aqui, produz um exponencial de I, ômega 3 sobre 2, V. Essa é a transformação do sigma 3 em cima daquele estado. Aí a transformação de 1 é uma transformação abeliana. Se eu pegar então o Y vai fazer um E, aí beta, aí o Y, quando ele tem uma carga, eu não sei qual é, posso colocar uma carga aqui. Acho que eu confundi com uma carga. Vamos chamar de carga aqui, vamos chamar de carga Y, né? Está na Y. V0. Então, a gente vê que tem uma chance de combinar. Se, por exemplo, se a gente escolher ômega 3 sobre 2, né? A gente jogou. Isso aqui é a transformação, né? Então, se eu pegar, no fundo eu tenho isso aqui, ó, E elevado a I beta Y vezes E elevado a I ômega 3 sobre 2 V0. Isso aqui é a transformação do grupo. Se eu fizer a transformação da álgebra, né, que é só expandir isso aqui, então eu teria a identidade de um com a identidade do outro, eu teria I beta Y V0 mais I sobre 2 ômega 3 V0. Então, se a gente, por exemplo, escolhe esse parâmetro, vamos dizer, se a gente escolhe a carga Y, se a gente escolher beta Y, por exemplo, que é o ômega 3, se eu escolher beta Y igual a ômega 3, se eu escolher menos, né? Então, esse cara cancela isso. Então, mesmo assim, eu consigo encontrar uma outra combinação de geradores que consegue verificar. A questão é, do momento que você escolhe o teu vácuo, você sabe que vai ter uma
SO2 com aquele 1 que vai deixar aquele objeto invariante. O que todo mundo fixou na cabeça, o que é o invariante do estado? Por que você, nessa equação, você consegue encontrar um beta y igual a ômega 3 que dá zero? Isso, o que é invariante é o seguinte, significa que quando você quebra SO2 e quebra o 1 por meio de um dublete, sobra sempre o 1 residual. Tudo bem, esse é o significado dessa operação. Isso. Por que isso é invariante? Em que outra, vamos supor, isso aqui é no vácuo. Isso só vale para o vácuo? Isso só vale para o vácuo. O que é invariante? Vou colocar aqui duas maneiras de você ver o invariante. Quer dizer, um objeto, só para colocar aqui, um objeto é invariante pelo grupo, quando a transformação do grupo atuando no objeto, né, quer dizer, que auxilia, deixa esse objeto invariante, isso significa que, para efeito dessa transformação, o elemento do grupo é a identidade. Se esse elemento do grupo, esse aqui é o elemento do grupo, ele é exponencial de alguma coisa que é a álgebra, então, no nível da álgebra, a invariância do grupo corresponde ao gerador na tal estado. Quer dizer, o grupo, a invariância do estado, do ponto de vista do grupo, é a transformação do estado invariante. Do ponto de vista da álgebra, é o gerador aniquilar aquele estado. Então, quando você diz que esse estado aqui, V0, ele é invariante sobre uma transformação do grupo, significa que a exponencial do grupo atuando nesse objeto deixa ele invariante. Então, isso aqui é invariância sobre o grupo. Do ponto de vista da álgebra, você faz a expansão, isso significa que ômega V0 é igual a zero. Então, o gerador aniquila aquele estado, significa que o grupo deixa aquele estado invariante. Então, o gerador zera. Se o gerador zerou, é porque essa exponencial vira 1. Então, o grupo deixa invariante. Então, o que nós fizemos nesse exemplo que eu passei aqui com vocês agora, nós pegamos pegamos o gerador, vimos que tinha uma combinação do gerador sigma 3 com o gerador y, que atuando em V0, dá zero. Então, isso significa que existe uma combinação de geradores, não é essa aqui, mas existe uma combinação de geradores, do sigma 3 e do y, que atuando nesse estado dá zero. Então, isso aqui é um gerador. Isso aqui faz o papel de um gerador G de uma simetria E e alfa G. Então, existe uma transformação. Como é um gerador único, é uma transformação abeliana. Então, existe uma transformação. O 1 que deixa esse objeto invariante. O fato de um gerador, uma combinação de geradores aniquilar um estado, significa que essa combinação de geradores ela faz o papel de um gerador único, de uma simetria abeliana que deixa aquele estado invariante. Quer dizer, a invariância no grupo é vista na álgebra não como invariância, mas como o gerador aniquilando aquele estado. O gap é esse, né? Então, às vezes a gente custa ver isso mesmo. Então, quer dizer, quando o gerador aniquila um vetor, aniquila um estado, isso significa, a nível de grupo, isso é invariância, porque esse gerador ele vai para a exponencial. Então, quando você expandir esse exponencial, cada vez que o gerador bater aqui, dá zero, então só sobra a identidade. Então, a invariância do grupo é a aniquilação do gerador. Certo? É isso aí. Então, quando eu peguei aquela combinação de geradores aniquilava, o V0, no fundo, tem um grupo que deixa tudo invariante. E quem disse que não tem outro gerador para mais tarde isso aí? Você deveria. Você deixou com a Tem uma combinação particular. Tem a combinação particular. Aquela escolha de fato tem uma combinação particular. É isso mesmo. Tá certo? Não sei. Não, deixa eu só esperar essa aqui. Então vamos lá, devagarinho. Então, como nós já definimos o setor de Higgs, né? Vamos agora. Vou andar mais no setor de Higgs. Vamos esquecer, porque na próxima aula a gente vai começar a ver desse tema que vão vir as massas. Então, na próxima aula vamos ver a geração das massas
dos bósons de Gauge a partir do acoplamento com Higgs. Mas hoje eu vou ficar só no setor de Higgs. Vamos olhar a massa do próprio Higgs, vamos ver o que vai acontecer com o campo de Higgs, né? Vamos começar a fazer o contrário. Geralmente Só pode falar. você tem um bastante muito nivelado abaixo, né? Isso. Zero. Agora daí você começa a dizer, bom, o universo começa com escalar. Isso. E isso também é uma coisa que o professor Dira aqui não gostaria de ouvir, né? O professor Dira eu queria que o universo começasse com os férreos, né? Mas vamos colocar mas o Dirac não ouvi isso quieto, não. Ele dizia o seguinte: esse escalar é aparente. Na verdade, o universo começa com um férreo. Esse escalar é um estado formado a partir de férreos mais fundamentais. Você poderia dizer, nós estamos colocando esse campo de Higgs. Então, dentro do modelo padrão, a premissa é que esse campo seja um campo elementar. Mas nada diz que não existem objetos mais elementares que não constituam esse escalar. Então, na visão do modelo padrão, ela é uma visão meio antidiraquiana nesse sentido. Ela coloca, vamos dizer assim, toda a estabilidade do universo em cima de um escalar fundamental. Quer dizer, a ideia do mecanismo de Higgs é isso, é um escalar fundamental estabilizando o modelo padrão. Quer dizer, então, o modelo padrão, assim, o cálculo Atlas do modelo padrão, o calcanhar do modelo padrão é o campo de Higgs, ele que cria. E depois o modelo começa a flutuar em torno desse estado fundamental que o Higgs determina. Quando você bota férreos, a questão do simetria de Lorentz, Não tem problema nenhum, a questão é se o férmio, se houvesse um férmio que adquirisse, se o estado fundamental do sistema tivesse uma configuração fermiônica não trivial, aí você estaria quebrando a simetria de Lorentz. Se você tivesse isso, né? Você tem o estado fundamental do sistema, tem um campo fermiônico, tem aqui o estado fundamental. Você está dizendo, eu tenho um valor médio não trivial de um campo fermiônico num estado fundamental. Então, esse statement aqui, ele quebra a simetria de Lorentz. Porque se você tem simetria de Lorentz, vamos colocar assim, se nós temos a simetria de Lorentz, então o valor esperado no vácuo do psi alfa tem que ser identicamente igual. Então, a simetria de Lorentz significa isso. Se isso aqui é a componente do férmio. Então, se isso cara aqui é diferente de zero, você quebrou a simetria de Lorentz. Você É uma condição botar necessária. um bóson aí, efeito de férreos, você está querendo falar? Isso. O que você não pode exatamente, o que pode acontecer é que o valor esperado do férmio sozinho seja zero, mas que isso aqui, por exemplo, seja não zero. Então, isso aqui não quebra Lorentz. Porque esse objeto que está aqui tem spin zero. Então, 0 com 0 dá 0, não é ortogonal a 0. Então, isso aqui pode ser diferente de zero. Esse é o Higgs composto. Esse seria o Higgs composto. É o que a gente chama de mecanismo de quebra dinâmica. Quem toma o valor esperado no vácuo não trivial é uma combinação de dois campos. Uma combinação escalar de férmios. Não é assim. Pois é, mas aí você tem que dar um mecanismo para isso. Essa que é a questão. Essa que é a grande crítica ao problema. É uma coisa. Você não tem uma teoria para isso. É o chamado modelo de Nambu, assim. Que a quebra a gente chama de quebra dinâmica. Não é um mecanismo que você tem assim, uma segurança dinâmica por trás disso. É quase que uma. Assim, é uma suposição bem fundamentada, mas ela não é provada. Eu digo, a filosofia da física, né, é buscar fundamentos. Né? Sim. Então, você encontrou um fundamento que o escalar é o que você falou. É aquela história da Claro, bem segura. Dá um Higgs, né? Dá um escalar que levou tudo o mundo, né? Esse foi o fundamento da física e gosta, né? Exatamente. E ela disse seguir isso. E o professor Dira. Coitado do professor Dira, desse desempenho. Coitadinho. Senhor, eu acho que essa é mais escalafobética do que a outra. Fala aí. Essa massa, eu não estou entendendo, eu entendi que ele vai gerar, mas assim, quando você fala assim, ele gera massa,
eu entendo que ele gera duas coisas para uma partícula: propriedade gravitacional e propriedade de inércia. Eu não vejo correlação dessa massa com esses dois. Eu não vejo essa massa, para mim massa é matéria, entendeu? Massa é o poder pegar. Sei. Não, essa massa, o que é massa na relatividade para você? Na relatividade especial, massa para você é isso aqui. Isso aqui é a massa inercial. Sim. Tá? M2 igual a P2C2, mas M2C4. O que o Higgs faz é isso. Ele vai fazer isso para você. A gente vai ver, quando a gente fizer com os términos, mesmo com o Bose-Gibbs, a gente vai ver que ele vai gerar para as partículas essa relação, onde esse M não é um M dado à mão, esse M que está aqui é a constante de acoplamento do campo daquela partícula com o Higgs vezes o valor esperado no vácuo do Higgs ao quadrado. A massa gravitacional e a massa gerada pelo Higgs é a mesma? Eu diria que a massa é inercial. A massa Nós inercial. não estamos introduzindo gravitação aqui, essa formulação é completamente neutra do ponto de vista gravitacional, não tem campo gravitacional. O que tem é a relação entre energia e momento. Mas a gravitação não vai falar da origem da massa. Não, mas aí sim, você tem a massa inercial, aí você vai comparar com a massa gravitacional, você vai colocar essa massa em interação com o Aí campo para fazer de gravitacional. equivalência. Pois é, aqui o que você faz é, vamos dizer, o mecanismo de Higgs, ele providencia a massa inercial para você. Mas, por exemplo, em termos de interação, eu acho que a pergunta é muito idiota, mas aí não vai ser Fala aí. Porque, por exemplo, na carga elétrica, tudo bem. A carga, as partículas sentem cargas, você tem ímã, você tem uma sequência. Sei. No mundo macroscópico, Sei. não tem nada que seja mais percebido na natureza do que a massa. Sei. Entendeu? E a massa, e a carga, por exemplo, é uma propriedade da partícula. Sim. E ponto final. Isso. A massa não. A massa é uma interessante, então, tipo assim, eu não consigo ver, em termos de física clássica, qual seria o limite. Eu estou aqui, eu estou interagindo com o Higgs, o Pedro também, e se eu encosto nele, entendeu? Não, mas eu acho que do ponto de vista da relatividade especial, Se gostaria da porrada toda. do ponto de vista da relatividade especial, como é que você percebe a massa? Você percebe a massa, você define, né? Você sabe o que é a quadra de velocidade de uma partícula, né? Aí você sabe que essa quadra de velocidade tem esse input igual. Então, para você a massa, né, você define a massa desse modo. Você associa um momento que é M, né, C, vezes a quadra de velocidade. Então você atribui, né, quer dizer, você vê a massa na relatividade especial, que não tem campo gravitacional, como sendo uma constante que fica na relação entre energia e momento. Uma constante, uma invariante relativística que fica na relação entre energia e momento. Essa é a visão da massa. Depois, claro, você coloca o campo gravitacional, você vê como é que essa massa se acopla com o campo gravitacional e você eventualmente mostra a equivalência entre massa inercial e massa Por gravitacional. exemplo, entre massa e carga. Aqui é Van der Waals. Sei. O fato de eu sentir Sei. o Pedro é Van der Waals. Você sente o Pedro? Porque- Ele está tudo sendo gravado aí. Deixa a bambina ser pedindo lá na Vamos França. fazer um diferente. Usa um exemplo. Você sente a bambina lá na França Pois é, então. através de uma interação à distância. Sei. Mas aí é o nosso mareamento. Mas em termos Pois é. próximos, eu Ah. encosto na mesa Van der Waals. Mas eu entendo Van der Waals como massa. Eu estou pegando alguma coisa, mas na verdade é uma Interação efetiva. É uma interação efetiva. Isso. Então, por exemplo, é estranho, entendeu? Eu não sei se você acha, mas eu acho super Não, talvez super não. não palpável. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Vamos pensar aqui o seguinte. Como é que você se sente na equação de Dirac vendo a massa? Quando a gente quer, Mas ela está ali, pronto. quando você, pois é, quando Como você a carga escreve, também está ali, pronto. quando você escreve a equação de Dirac desse modo aqui, né? C igual a zero. Vamos esquecer o C e o H cortado, tá legal. Então você vê que dessa relação aqui sai essa relação de dispersão, P2 igual a M2. E aí daqui sai P2, P2, C2, P2, C4. Você vê a massa. Suponhamos que você não tenha isso. Suponhamos que você tenha a seguinte equação de Dirac. I igual a zero, onde φ é um campo. E você tem uma equação de campo para φ. Você tem
lagrangiano mais incerto 2φ menos g psi barrado psi igual a zero. Você pode ter uma então, você tem uma equação de Dirac, um campo de Dirac acoplado com um campo escalar. E um campo escalar acoplado com um campo de Dirac. Na verdade, é como se você tivesse essas equações de campo, elas estão vindo, na verdade, desse lagrangiano. Psi barrado, I, dmipsi, menos, a mais, meio, de dmφ ao quadrado, menos 1 meio, de 2, menos lambda sobre 4 e menos g, psi barrado, psi. Depois eu tenho essa densidade lagrangiana. Aí você tira a equação de movimento para psi e tira a equação de movimento para φ. Muito bem. Tá, só isso. Aí, se isso aí é número de campo, observa, vamos querer quantizar isso também. Vou querer quantizar esses campos. Para quantizar esses campos, eu tenho que quantizar os campos em torno de alguma configuração que seja uma configuração estável do sistema. Então, tudo bem, eu sei que a configuração de mínima energia de qualquer campo fermiônico, se eu quero respeitar a simetria de Lorentz, tem que ser zero. Mas eu tenho um campo escalar ali. O campo escalar não precisa se configurar um valor trivial, porque ele não quebra a simetria de Lorentz. Ele pode tomar qualquer valor, porque ele não quebra a simetria de Lorentz. Então, e aí eu olho para essa densidade lagrangiana, tudo que depende de derivada vai dar contribuição da energia que depende da dependência do tempo. Então, isso tudo vai dar contribuição positiva para a energia, não me interessa. O que vai me interessar é isso aqui que vai minimizar a energia do meu sistema. A energia do meu sistema é T menos V. Então, a energia potencial é o lagrangiano com sinal trocado quando eu expresso os termos de cinéticos. Então, isso aqui é que vai me dar a energética do meu sistema. Mas o psi tem que ser zero. Então, a energia do meu sistema, mais uma vez, ficou reduzida ao campo escalar. Aí, suponhamos que eu esteja numa situação em que esse parâmetro, vamos chamar de energia, chama esse parâmetro de psi, que esse parâmetro de psi seja negativo. Então, se esse parâmetro de psi é negativo, eu vejo que esse potencial tem essa forma. Então, meu campo não pode estabilizar aqui, porque isso aqui é o máximo da energia. Então, quando eu for quantizar esses meus campos, eu só vou poder quantizar meu campo escalar em torno dessas configurações aqui. Então, o meu campo escalar não pode ser... O meu campo fermiônico, ele já é o próprio campo quântico, porque ele flutua em torno do zero, ele flutua em torno do valor trivial, porque ele não pode ter valor esperado no mapa de zero. Mas o campo escalar, nem sempre o campo escalar, porque isso a gente, geralmente quando a gente estuda teoria de campo, a gente pega o campo escalar e sai lá em bordo, a gente não discute essa questão. A gente só deixa para discutir essa questão quando vai estudar quebras espontâneas da simetria, mas é uma questão inerente ao campo escalar. Sempre que você tiver uma teoria de campo escalar, a primeira coisa que você tem que olhar é se o campo estabiliza, em que valor ele estabiliza, sem quebrar Lorentz. Então, nesse caso aqui, o campo escalar ele vai estabilizar em raiz, o valor menos raiz de 2 psi sobre lambda. Então, você já viu o seguinte, meu campo, para eu quantizar esse sistema, o psi já é o campo quântico, mas o φ não é o campo quântico. O meu campo quântico é esse φ que está aqui. Vou chamar de φ. É isso aqui que é o meu campo quântico. É a flutuação em torno do zero. Então, quando eu for, aí eu vou olhar as equações de campo do sistema. Aí pega a equação de Dirac. I, gama mi, dmi psi, menos g, φ. F0 mais φ quântico. Psi igual a zero. Então, o meu férmion, ele se acoplou a esse escalar, e aí, devido à dinâmica, a energética do próprio campo escalar, ele gerou essa equação aqui. Se isso aqui é uma interação, se eu quiser olhar o campo livre, isso aqui é um termo bilinear nos campos. Isso aqui é um termo linear no campo, isso aqui é um termo linear no campo. Se eu quiser olhar o campo livre,
Eu agora estou diante dessa equação de Por Dirac. que linear ali embaixo? Porque isso aqui é um campo, isso aqui é outro campo. Ah, eu também. Não, isso aqui é um isso aqui são matrizes. Então, minha equação de Dirac ficou I gama mi menos G zero, sim, igual a zero. Aí você faz o trabalhinho da equação de Dirac. P2 é igual a G2, zero na nada. Depois você faz o papel de contação. Então, a interação do campo de Dirac com o campo escalar, e devido ao campo escalar ter se estabilizado numa configuração de vácuo não trivial, ele gerou uma relação entre energia e momento que está trazendo toda a informação do campo escalar. A constante de acoplamento dele com o campo escalar e o próprio campo escalar, a própria favor escalar, o vácuo do campo escalar. Os parâmetros do campo escalar, isso aqui, menos 2 de si, isso aqui lá. Então, isso aqui vai fazer o papel da massa inercial. Então, o campo de Higgs, através da interação, o que é interação, acaba transformando também uma parte, é massa mais interação. Porque quando você diz, meu campo de Higgs não é mais o φ, meu campo vai flutuar em torno de zero, é isso aqui que é meu campo quântico. Então, quando você substitui o φ por isso aqui, quer dizer, a tua física agora vai ser com esse campo aqui. Esse campo, ele mantém a interação dele com o campo de Dirac. Mas o campo de Higgs deixa essa memória aqui, esse caminho aqui que leva para a massa. Tá, isso está te importunando? De cara, essa pergunta da carga elétrica, eu me sinto muito confortável com por que é. Entendeu? Porque se minha resposta é por que tem carga, é uma propriedade, ponto final. O que tem espírito? Tem. Agora, se você dá um mecanismo de. Você que você gosta de brincar com o Dirac, você fala o que você fala. A primeira frase de tudo, você vai deixar um velho louco. A carga elétrica é tão simples assim, né? É porque. É porque, não, mas assim. Se fosse porque, cara, ele nunca teria descoberto a equação dele. Entendi. Graças a Deus que a carga elétrica não é o que a gente pensa que é. Senão não teria nem a equação de Dirac, cara. Mas assim, tudo bem, mas é meio que parece mais fundamental a massa. Diga uma coisa, mecanismo de geração. Diga uma coisa, por que todas as partículas que têm carga zero são neutras? Pois é, eu ia chegar aí. Por exemplo, você tem. Tá, Entendi. Por quê? E por que por acaso, todas as partículas que têm carga são massivas? Me dê o exemplo de uma partícula de massa zero carregada. Mas o neutrino é. É neutro. Tem massa, não pode. Não pode. O importante é o seguinte, eu quero uma partícula carregada de massa neutral. Isso aí nem Não tem. Pois é. Por quê? Então será que a carga é uma coisa tão simples assim? Não, com certeza não. Lembra que uma vez eu passei no meio, eu acho que no dia 7 de setembro, dia 8 de setembro, eu passei no meio para vocês com umas reflexões ali, eu tinha colocado para vocês. Como é que ficam as equações de Maxwell se os portadores de carga forem escalares e não férmions? Será que as equações de Maxwell elas não percebem a natureza do portador de carga? Então a carga, cara, muita carga não é porque é. A carga ela é porque não é. Ele não sabe quase nada. Aqui que eu acho que é importante a carga elétrica. A carga elétrica você pode comparar ela que nem um sorriso. Quando você dá um sorriso, independente do número de pessoas, todos vão pegar a pessoa. Você não gastou com uma pessoa. Uma carga elétrica, se você botar ela, ela interage com todos ao mesmo tempo. Não tem essa coisa de gastar. Isso é uma coisa que eu não entendo. Uma coisa mais universal, né? Ela não. Pelo menos assim que ela se apresenta, né? Não, e aí a questão é, será que eu tenho um mecanismo de Higgs então para carga? Porque aí seria legal o seguinte, né? Já que todo mundo começa sem massa e a interação com o Higgs dá massa, por que todo mundo não começa neutro? E aí tem algum tipo de interação que gera carga elétrica. Sabe? A gente gostaria de entender a origem mais fundamental, a origem mais microscópica possível para a carga elétrica. Como você falou, qualquer teoria de unificação, a carga elétrica é porque é. Nós aqui colocamos botando campo com carga mais, com carga zero. A gente já partiu é uma coisa quase que arquetípica, né, a carga elétrica. A gente, em um momento, fala, vamos ver da onde que sai a carga elétrica. Qual é? Então, por que na equação de Dirac, quem é o E? Qual é a origem do E? Eu sei qual é a origem do M.
0,5 MeV por C2, eu sei que pelo menos da historinha contada pelo padrão, né, o 0,5 MeV por C2 é a constante de acoplamento de Yukawa entre o Higgs e o fio elétron e o valor esperado do par do Higgs. É isso aqui que é o 0,5 MeV por C2. Então, eu tenho uma origem, isso aqui, ó, raiz quadrada de menos 2 π sobre gama. Então, isso aqui é o meu 0,5 MeV por C2 dentro do modelo padrão. Agora, e o elo elétron? Não tem nada a ver com Higgs, é um parâmetro que está lá. A gente vai ver, claro, que a gente vai ligar a carga elétrica com as constantes de acoplamento ali, da teoria eletrofrágil, mas qual é a origem da carga é muito mais certa do que a da massa. A massa fica mais clara, a gente olha aqui e a gente vê que a massa naturalmente sai do acoplamento com o Higgs, mas a carga não. Tem uma interação que gera carga elétrica, a carga elétrica já está lá. Então é mais complicada a questão da carga. Eu também tenho pergunta, não sei. Pode falar. Entendeu então essa discussão da massa? Então eu vejo que a gente está gerando a massa inercial. Depois, quando a gente introduzir, acoplar, na aula de amanhã de Young, a gente vai acoplar o campo de Dirac com o campo gravitacional. Aí a gente vai começar a ver qual é a relação entre essa massa inercial e a massa gravitacional. O que é o Pedro? Acho que sobre nessa direção aí, a coisa que tem aqui de carga elétrica é linear. Você relaciona a carga elétrica com radiação. Sim. É alguma coisa que pelo menos não fica assim na carga elétrica. Uma propriedade só, uma propriedade de cinemática, assim. Agora, desculpa só, eu acho que uma coisa que tem na interação prática da carga elétrica é que pela primeira vez se define carga elétrica em função de outros dois números quânticos mais primitivos. Sim. Esse é um ponto assim muito. É o que gera a carga elétrica. A carga elétrica. E eu acho que o ponto assim, muito um ponto à frente da interação fraca em relação a Maxwell. A vantagem da teoria eletrofrágil é justamente essa, que ela começa a mostrar para a gente da onde saem as massas e da onde saem as constantes de acoplamento. Aí a gente vai ver que a gente consegue ligar, por exemplo, o E, a própria constante de Weimer, as constantes de Gauge. A gente vai ver que a teoria eletrofrágil ela dá para nós uma prescrição de como compreender melhor o eletromagnetismo. Qual é a origem mais microscópica do eletromagnetismo? Porque você dizer que índice da partícula, número quântico, é uma palavra básica, né? E o pessoal conseguiu captar, isso era na Mara, acho que é, né? O número quântico esse isotópico fraco e hipercarga, né? Você tem a eleição própria. Os finais são conservados isoladamente. Mas daí se montou o modelo e essa, eu acho que o Galvão Shijima é grande, porque a carga elétrica pela primeira vez ela não é só um dois, aí 77, tipo assim, né? Ela é uma função de números quânticos. Isso foi uma contribuição assim, da alimentação. Pedro queria falar alguma coisa? Porque você, na hora que você assumiu que a massa era zero para todo mundo, no começo da teoria, você fez isso porque você tinha que recuperar o jogo do grego. Queria ter degenerescência. Pois é, você queria. Por que você exige a degenerescência exatamente na massa? Por que não na carga, por exemplo? Por causa da, por causa da nossa visão de, por causa da nossa visão de simetria. Porque o que é, então, vamos colocar dessa forma, vamos pegar mecânica quântica, não vamos pegar teoria de campo, vamos pegar mecânica quântica de partículas. Tem o hamiltoniano, tem um certo autoestado desse hamiltoniano com certo valor de energia. Então, a gente sabe que a gente associa a energia ao valor do hamiltoniano. E qual é a nossa visão de simetria? Como é que nós dizemos que o sistema, a nossa visão de simetria, vamos colocar, de um sistema físico. Normalmente a gente diz que um sistema, o conceito de simetria está associado a uma invariância do Lagrangiano, uma invariância da ação, ou uma invariância do hamiltoniano. Então, se eu tenho invariância do Lagrangiano, invariância do hamiltoniano, então significa que o conceito de simetria está associado a eu ter um conjunto de alguma transformação, né, que vai deixar invariante o meu hamiltoniano. Isso aqui é o meu conceito de simetria. Então, se
aqui é a minha transformação H, U menos 1, isso aqui. Então a simetria é isso, é um conjunto de transformações. As transformações de simetria deixam invariância do Hamiltoniano. Então, claro, eu vou então entrar com esse conceito aqui. Eu coloco UH, coloco U menos 1 aqui, coloco U aqui, coloco psi aqui. No fundo, eu aplico esse operador U ao lado esquerdo dessa, aplico U aqui e coloco uma identidade aqui. Então, pelo conceito de simetria, a simetria é uma invariância do Hamiltoniano. Eu chego à conclusão que vai existir um estado, psi, que eu vou chamar de psilinha, que tem a mesma energia do estado psi. Então, psi e psilinha são degenerados. Então, o conceito de Hamiltoniano, quer dizer, o conceito de simetria como sendo uma invariância do Hamiltoniano, leva necessariamente à ideia de que existem autoestados degenerados. Aquele sistema, se ele tem uma simetria, ele tem que ter autoestados degenerados. Aí você faz a ponte com a relatividade. Na relatividade, que são autoestados degenerados de energia na mecânica quântica, na relatividade são massas, são estados de mesma massa. Energia é massa. Então é como se eu tivesse partículas de mesma massa. Então a questão da simetria está muito ligada à energia, ao Hamiltoniano, à invariância do Hamiltoniano, à invariância do Lagrangiano. Então, dentro da física de partículas, vou colocar assim, como o átomo de hidrogênio, né? Quando a gente pega o Hamiltoniano do átomo de hidrogênio, aí a gente percebe que o átomo de hidrogênio tem aquela simetria, é só 4, né? Então, quando a gente tira aqueles estados, então a gente pega aqui os níveis de energia, né? São N igual a menos 13,6 sobre N2, né? Então, esse aqui é o número quântico principal. E aí, como tem aquela simetria é só 4, tem o número quântico L que vai de 0 até N menos 1. Aí dentro do L eu tenho aqui ML que vai de menos L até mais L. E depois, para cada estado ML, eu tenho espinhaque ou espinal. Então, com isso, a gente vai construindo aquela série, né? 1S2, 2S2, 2P6, né? 3S2, 3P6, 3P alguma coisa, né? 2S10, né? Isso. Então, porque na verdade, o que eu tenho? N igual a 1. N igual a 1, L só pode ser 0. Então, isso aqui é 0, então eu só tenho 2 estados. Então, eu tenho 1S2, 2 estados. Quando eu pego N igual a 2, então eu tenho N igual a 2. Então, meu L pode ser 0 e 1. Para esse cara aqui, eu tenho ML igual a 0, e aí eu posso ter espinhado e espinhado. Para L igual a 0, eu tenho 2 estados. Para esse cara aqui, L igual a 1, eu tenho 3. 3 vezes 2, 6. Então, no estado N igual a 2, eu tenho 8 estados. Então, essa degenerescência. Da onde está saindo essa degenerescência? Por que esses estados têm a mesma energia, esses estados têm a mesma energia? Aqui eu tenho 18 estados distintos com a mesma energia. Tudo por quê? Porque eu tenho uma simetria que é só 4. Aí se a gente for olhar lá a degenerescência, né, desses estados aqui, ela vai dar justamente 2N2. Se eu for olhar os números, as dimensões das representações da SO4. Então a gente está muito ligado a essa discussão de que a simetria é uma transformação que deixa invariante a função de energia do teu sistema, ou hamiltoniano ou lagrangiano. E aí, com isso, a presença da simetria leva naturalmente à degenerescência. Então, o que é degenerescência na mecânica quântica? Estados com a mesma energia, na física de partículas seriam partículas de mesma massa. A degenerescência está isso, a simetria traz esse conceito de degenerescência. A gente vê que você constrói grandes coisas da natureza com a mesma energia. Com a mesma energia. Você encontra diferentes configurações no sistema. De dinheiro, você pode comprar tantos apartamentos. Você distribui como você quer. Você tem, por exemplo, 18 elementos aí. Você tem um grupo de 18 estados degenerados aqui, esse nível 3, por exemplo. Então, o conceito de simetria que já nasceu intrinsecamente ligado. Quer dizer, a simetria em física. Como é que a gente introduz simetria em física? A gente introduz simetria em física pensando sempre que é um conjunto de transformações, né, que deixam invariante a função que descreve a energia do teu sistema. O Hamiltoniano, assim, certo? Aí, com isso é impossível não ter degenerescência.
Mas você cai nisso por causa do relativismo que relacionar o P quadrado com a massa. Isso, aí sim, aí na relatividade, quer dizer, na física de partículas relativistas, isso significa massa. Então, o problema todo é que você não encontrou um operador com QNI, se tivesse QNI que desse o E2, por exemplo. Isso, exatamente, Exatamente, você não Senão tem... você poderia ter ordenado do relievo pela carga. Pela carga igual. Exatamente. Você teria uma degenerescência de carga. Por exemplo, um pouco foi Dirac, uma das razões pelas quais Dirac... tudo foi Dirac. A gente está repetindo ele até hoje. Mas uma das razões pelas quais Dirac chegou... Eu não sei se você já leu aquele trabalho que eu já solicitei, não sugeri de você ler o trabalho do Proton, do Nature. Quando você lê aquele trabalho, você está lendo um livro legal aí no intervalo, o coração bate. Não porque o trabalho é bonito, mas porque, cara, você vê que o cara está falando na antipartículas, ele não sabe ainda que tem. Mas ele está toda a dica de que a antipartícula, isso foi em 1930, só em 31 que ele previu a antipartícula e ela apareceu em 32. Quando você vê o trabalho do Proton em 30, você vê o cara falando da antipartícula, está tudo ali, mas nem ele ainda está consciente de que está tudo ali. A questão toda que levou ele a isso era a carga. Porque no fundo ele pensava, tem uma degenerescência na natureza. O elétron é completamente diferente do próton. No entanto, o valor da carga deles é o mesmo. Não o valor que absorve o valor do módulo, né? Ambos têm carga 1,6 vezes 10 em menos 19. Por quê? Então, ele ficou bolado com essa degenerescência em carga. E aí ele pensava que o próton pudesse ser justamente a antipartícula do elétron, porque são dois objetos. Quando ele escreve o paper de 31, ele até no início ele pensa que a antipartícula pudesse ter massa diferente, mas tinha que ter a mesma carga. Então, essa questão assim, de degenerescência em carga foi que me levou Dirac a ficar fascinado para poder entender a origem do elétron. Se o elétron é composto, se o elétron é composto. Porque ele falou, o próton tem uma massa que é cerca de 2.000 vezes a massa do elétron. Então, a carga é a mesma. As massas são completamente diferentes, mas a carga é a mesma. Então, isso... E aí tem outra propriedade que deixou de boladão também. A razão geomagnética é a mesma, G igual a 2. Então, partículas muito diferentes têm o mesmo G. O que é isso? O W mais das interações fracas tem G igual a 2. É certo? Então, o elétron tem G igual a 2. Então, por que as partículas, elas têm as propriedades eletromagnéticas delas, são tão degeneradas? As partículas, qualquer spin maior do que zero, qualquer partícula spin meio, tem G igual a 2. E a carga elétrica de todas essas partículas é mais E, menos E, mais E, menos E. A gente nem conhece partícula elementar com carga 2E. Todas as partículas que têm carga maiores do que 1, menores do que menos 1, são partículas compostas, são bários, são mesons, né? São hadrons. Mas as partículas elementares, todas elas têm carga, ou 0, ou 1, ou menos 1. Então, isso é uma coisa assim, vamos entender isso melhor. Isso é uma questão que levou Dirac a reflexão dele toda de querer uma equação por elétron. Depois, por que depois da equação do elétron de 28 ele estuda o próton em 30? Aí do próton ele volta para a equação do elétron, porque quando ele faz as reflexões, vocês veem o trabalho do próton dele de 1930, que é o trabalho de segurar o fôlego de qualquer um, você entende porque ele foi para o trabalho de 31, e aí foi estudar as simetrias da equação, porque ele achava que tinha uma degenerescência, e degenerescência é simetria. E aí ele foi estudar as simetrias da equação dele, de 28, e aí ele descobre a configuração de carga. E aí ele cria a antipartícula. Mas no fundo ele estava querendo estudar se o elétron é composto, se o elétron não é composto, porque ele achava que o próton pudesse ser composto devido à alta massa. Então ele falou, se o próton tem a mesma carga que o elétron, será que o elétron também não é composto? Então até que ponto o elétron é elementar? Aí ele vai para o paper de 31 para estudar a elementaridade do elétron. Aí se depara com a configuração de carga, mas a questão que está em jogo é essa, a carga elétrica. Por que a carga elétrica é tão universal? Independente, porque realmente a gente sempre associa a massa com a carga. Né? Sempre a gente vê, tem massa, tem carga, então sempre tem massa. No entanto, o objeto que é 2.000 vezes mais massivo do que o outro tem a mesma carga. O valor da carga do próton é uma carga dela. Então, a carga não é proporcional à massa. Tem uma relação aí meio estranha. Por que a carga é tão universal? Por que o momento magnético, a razão geomagnética, tem G igual a 2 por quê? Eu acho que eu digo do fato do fóton. O fóton é uma partícula tão importante,
ele poderia ter interações com outros partículas diferentes da carga elétrica. Sei. Eu acho que a universalidade não deve ser centrada na carga elétrica. Sei. Deve ser centrada no campo do fóton. O campo do fóton que carrega a elétrica. Mesmo que eu observação alguém, ele é. Sei. Agora, se subtraiu ele, e a carga elétrica tem uma universalidade, não sei se é imposta, eu digo a pergunta que será que não existem outras cargas Sei, certo. não sendo a elétrica com o qual o fóton interage? Pode pensar mesmo. O risco da carga dessa, né? Por exemplo, se está olhando o magnetismo neutro, eu digo que não tem a lei da Kapowski, tem cargas que não tem a fotônica, a carga elétrica. Sei, claro. Não, e aí está tudo ligado, porque, por exemplo, a outra forma de ter interação eletromagnética é a carga magnética. De lá também, claro, envolvido na carga magnética. Você pode ter interação eletromagnética não pelo setor elétrico, pelo setor magnético. Eu já cheguei a fazer uma pergunta assim, eu vejo o seguinte, a física, vamos lá, desde Demócrito, Pode falar daí. no princípio de Demócrito, a ideia sempre é buscar os últimos constituintes. Então, a pessoa vem construindo aceleradores. Mas agora, nessa aula, a gente está mostrando para a gente que existe uma coisa é buscar os últimos constituintes da matéria, e outro, o habitante do vácuo. Certo. Eu queria que se fizesse uma comparação, digamos, sobre essas duas importâncias. Ele normalmente é dirigido a achar, bom, quarks, vectors, né? Os últimos constituintes. Então, o LHC está querendo buscar também o último constituinte. E não é bem só essa frase da física. Quer dizer, no momento que você bota a física quântica, que ela vive na base da excitação, ela precisa de uma revista Playboy, dá para se citar. Né? E aí, quem ela vê na revista Playboy é o Entendi, mas aí você teria que. Não, o seguinte, são as sagas da física, né? Quer dizer, talvez ele foi estou falando dessa aula, estou aqui com um aluno aprendendo, né? Você nota que tem uma saga de ver como você se cita em física. E essa saga aí está botando na prova, vamos dizer assim, o Ring, o Fizeram, então, quer dizer, a física, já que se admite teoria quântica de campos, você tem que admitir todas as formas possíveis de citar. Entendeu? Talvez tenha outros, né, que a gente não sabe aqui, mas nessa aula, o que ele está falando, tem o Fizeram, tem o Psi-Barra, Psi, enfim, são formas de, mas digamos, é uma saga fundamental também, né? Quer dizer, a questão toda muito, eu acho que a gente tem que ficar é entender o estado fundamental, né? Eu acho que sempre é importante, quer dizer, a gente às vezes não dá muita atenção a isso, e quando a gente pega assim, teoria de campo, a gente passa meio por cima do estado fundamental, a gente já vai quantizando o campo. Eu acho que o que é importante é você entender aonde é que o teu sistema estabiliza. E aí, a partir de onde ele estabiliza, você vai estudar como é que ele flutua. Porque, por exemplo, ele pode se estabilizar não em torno do mínimo da energia. Você pode ter uma configuração estável por outras razões, por razões de conservação. Você pode ter uma configuração que é estável porque existe uma lei de conservação que assegura que você, estando num estado com aquele valor da carga, ele não pode passar para outro valor da carga. E aí você pergunta, eu vou estar quantizando o meu sistema pode flutuar em torno de uma configuração estável que não é necessariamente o mínimo de energia. Claro, a gente sempre imagina, o mínimo de energia é a configuração estável por excelência. A configuração abaixo dela não tem nenhuma outra configuração. Então, o meu sistema realmente não pode decair por uma configuração de mais baixa energia. Mas, por exemplo, teorias de Young-Mills, elas já nos ensinam isso, que a gente pode ter configurações de campos de Young-Mills que não minimizam a energia do sistema, mas que são estáveis. Elas são estáveis contra flutuações até muito fortes. Por quê? Porque essas cargas, essas configurações, elas têm certas cargas, certos valores de cargas que são conservadas. E se essas cargas são conservadas,
você não tem como uma configuração dessa decair para uma outra configuração com outro valor da carga. Então, dentro das teorias de Young Mills, eles revelaram um outro fato importante sobre teoria de campo para nós, que não era claro nas teorias de campo pré-Young Mills, e que também não se viu logo assim nas teorias de Young Mills. Foi um resultado que foi visto ao longo da década de 70, né? Que são as configurações de natureza topológica que uma teoria de Young Mills tem. Então, uma teoria de Young Mills ela não tem só a configuração de mínima energia, não é só a configuração de campo. Você tem configuração de campos reais. As configurações estáveis não são só as configurações de mínima energia. Você pode ter configuração que não seja mínima de energia, mas que seja estável porque tem alguma lei de conservação de uma carga que ela tem. São essas chamadas cargas da saúde. Então, por exemplo, temos instantônios, você tem solitons, você tem monopolos, você tem texturas, tem vários tipos de configuração, paredes de domínio, tem vários tipos de, mas paredes de domínio que está fora do MD, vamos pensar mais, estão ligadas a campos de Gauge, são vórtices, são monopolos, são texturas, então são configurações de campos que são estáveis, mas não minimizam a energia, mas o sistema pode flutuar ali. Agora a pergunta é, se você tem um sistema quântico que é gerado pela flutuação em torno de uma configuração estável, mas que não é mínima de energia, e se você tem um sistema quântico que ele vem das flutuações em torno de mínima de energia, quais são as particularidades desses dois sistemas? Então, você está mais ou menos colocando, o que eu tenho que saber sempre na teoria de campo, mais importante quem são as partículas, quem são as excitações. Para eu chegar a isso, a primeira coisa que eu tenho que saber é, eu vou estar quantizando o meu sistema e vou estar estudando as flutuações desse sistema em relação a qual configuração está. É uma configuração de mínima energia, que é o que nós estamos fazendo, que todo o nosso esforço aqui foi buscar a configuração de mínima energia. Ou é em relação a alguma configuração que não tenha mínimo de energia, mas que tenha estabilidade, é estável por algum outro princípio de conservação. E depois aconteceu, existem suposições de que agora com a LHC pode-se vir a descobrir algum tipo de configuração, algum tipo de partícula dentro do próprio modelo padrão que possa corresponder a excitações que não são vistas como flutuações em relação ao vácuo trivial, mas em relação a algum vácuo não trivial, porque são teorias de Young Mills. Então a gente pode ter configurações chamadas, tem umas chamadas especiais chamadas de escalas, e você pode produzir partículas, ter partículas que correspondem a excitações dos campos em torno dessas configurações. Então, acho que a coisa mais importante é buscar, eu vou quantizar o meu sistema, sim, mas eu vou estudar as flutuações dele em relação a quê? É o mínimo de energia ou a qual configuração está? Aí, no momento que você acertar a flutuação do teu sistema em relação a uma certa configuração estável, você vai dizer, esse é o meu sistema quântico. Eu estou vendo isso, porque meu sistema está flutuando em torno dessa configuração. Acho que o que é importante é realmente definir a estrutura daquilo que é o elemento de estabilidade. Você vai estudar excitações em relação a qual configuração estável. Isso é importante. Essa que é a reflexão que a gente tem que fazer. Claro, em geral, a gente pega a configuração de energia, que é o vácuo trivial, que é o que a gente está fazendo aqui, mas não significa. Você pode, por exemplo, quantizar uma teoria de campos em torno de um monopolo. Se você tiver uma teoria quântica de campo, uma teoria, vamos dizer, não abeliana, e ela tem configuração de monopolo magnético, e aí você vê que a configuração de monopolo magnético ela não minimiza a energia do sistema, mas ela é estável, por causa da conservação da carga. E aí, se você quantizar o teu sistema em torno de um monopolo, o que você vai ter? É uma das tentativas que houve na década de 90, no trabalho do Zyberg e Witten, um pouco é isso. É você talvez entender que o confinamento, ele não é uma propriedade quântica do teu sistema flutuando em torno do vácuo trivial, mas flutuando em torno de um monopolo. Então, talvez você veja o confinamento porque ele é um efeito de flutuação, é um efeito quântico, porque o teu sistema está flutuando não em torno a um vácuo de mínima energia, mas a um vácuo que tem uma estabilidade por algum princípio. Então, o que é importante é sempre a gente saber que eu estou flutuando em relação a quê. Isso é importante. Bom, vamos terminar aqui a aula, só fazendo uma chamadinha rápida, que é uma coisa imediata. Calma, com tudo isso aqui, a gente aqui hoje
qualquer cálculo que a gente fez hoje aqui, qualquer estudante de ensino médio, de, sei lá, 7ª série, 8ª série, sabe fazer. A gente fez até agora foi só multiplicar polinômio. Agora, claro que tem um conceito físico que está no jogo aí. Então, aquela espontânea de simetria, se a gente for olhar, pegar uma coisa chiquitar, levar ao quadrado, tá, somar tempo, é álgebra de polinômio, né? Mas isso aí é só uma matemática muito mais teórica. Aqui a gente discutiu o conceito que está em jogo aqui. Então, a gente vai fazer um cálculo muito simples agora, mas na próxima aula a gente vai entender que esse cálculo tem uma profundidade de conceitos aí. Bom, aqui nós já vimos o que vai acontecer. Sabe? Então, para nós, o φ, então, dentro desse discurso, o campo que está no Lagrangiano, o campo que está na teoria original, não é o campo quântico. Então, esse meu campo φ, ele comporta uma configuração estável, porque é o mínimo de energia, que nós já sabemos qual é o zero V, mais a flutuação quântica. Vou chamar de φQ, para não ficar botando os fios na tela. Isso aqui é a φQ. E esse φQ também nós já estabelecemos quem é. Esse φQ aqui para nós, a gente escreve desse modo, que 1 mais I que 2, que 3, mais I que 4. Esse aqui é o nosso. E esse aqui é 0. Então é isso que eu estou fazendo. Para não ficar carregando toda hora esse aqui 1, mais I que 2, que 3, mais I que 4, eu vou chamar, vamos chamar isso aqui, vou chamar esse campo aqui de vou chamar isso aqui de Q. Vai precisar de foda-se aqui. Vamos chamar esse aqui de 1. Vai ser aqui 3 mais aqui. Não necessariamente isso. Bom. Então, claro, esse hamiltoniano aqui vai ficar escrito desse modo aqui. Né? Então, eu tenho o dmi φ atuando nisso aqui. Então, vamos pegar a nossa derivada covariante. Nossa derivada covariante, então, vai ser a derivada usual atuando aqui dá zero. Derrom de mi aqui dá zero, porque esse V é constante. Então, o derrom de mi só vai atuar, a derivada parcial só vai atuar no campo quântico. Aí nós tínhamos o termo de acoplamento com o setor S2. Então, I, G, A, Mi, A. Sigma A sobre 2, Φ zero. Mais I, G, A sobre 2, sigma A sobre 2, Φ quântico. Mais I, G', B' Φ zero. G', PI, então, isso aqui é a derivada covariante SO2, o 1, no meu campo de Higgs, tá? Então, vamos pegar o dmi φ dagger, né? Então, vai lá. Então, isso aqui vai ficar dmi, tá? Dmi φ dagger. Aí, esse termo aqui vai ficar menos I, G, A, sigma A sobre 2, vai ficar Dagger. Vou dar o G sobre 2 aqui. Fizer Dagger. Sigma A, já vezes de Paulo são hermitianos. Oi? É o derivo Dagger. É o derivo Dagger, menos I e G, os campos são reais. E as matrizes de Pauli são hermitianas. Depois o outro termo que é menos IG. Mesma coisa. Tá? Menos IG sobre 2. A e A. Aí aqui o Φ quântico, campo mesmo. Com as matrizes de Pauli. Depois a parte abeliana. Menos I, G', BI. Tudo isso aqui, vezes dmi. Não vou nem escrever dmi porque já está aqui do lado.
Então é claro que aí a gente vai fazer a multiplicação, né? Vamos para a parte aqui do V. E aí o meu V é menos V. Então era M2. E aí era FIDAG FI. Então é F0 DAG mais FI, onde DAG e DAG. Depois o termo era menos lambda sobre 4. Isso aqui é o quadrado, né? Zero. Mais quântico. Ao quadrado. Certo? Bom, vamos olhar, na próxima aula a gente vai trabalhar esse setor aqui. E aí vocês vão pensar, a primeira observação a ser feita é essa observação imediata aqui. Se eu pegar, por exemplo, esse termo aqui, e combinar com esse aqui, só pegando esses dois termos aqui, só para eu me ter uma ideia. Pegando esses dois cruzados aí, multiplicando, tem que multiplicar cada um por todo. Porque esse termo aqui, bom, esse termo aqui, né, multiplicado por esse termo aqui, só para ter uma ideia, ele vai dar menos 5 mais isso daí, vai ficar G2 sobre 4, G2 sobre 4. Aí ele vai produzir A e A, vamos evitar de repetir os índices, né? Bom, A e A e B. Aí agora, eu vou ter Φ0 Dagger, sigma A. E aqui eu vou ter sigma B. E aqui eu vou ter Φ0. Então, esse termo que vai estar... Só para ter uma amostragem, esse termo, depois haverá outro, mas vamos ver só esse termo. E aí esse termo já indica para a gente o seguinte, ó, essa combinação aqui é simétrica em AB. AMI A, AMI B, isso aqui é simétrico se eu trocar A com B. Tá? Então, se isso aqui é simétrico em AB, eu vou pegar aqui só a parte simétrica em AB, que é o meio do anticomutador. Né? Quer dizer, a parte simétrica de sigma A, sigma B, é o meio do anticomutador de sigma A com sigma B. Mas o anticomutador de sigma A com sigma B dá duas vezes, vai cancelar o 2, delta B, vezes a matriz de identidade. Tá? Então, esse termo aqui, ele está dando para nós Φ0 Dagger, Φ0, AMI A, AMI A. Só que Φ0 Dagger, Φ0 é 0B, B é real, 0B. Então, você tem um V2. Então, esse termo aqui está dando para mim, ó, G2 sobre 4, V2, Número V ou N. AMI A, AMI A. Então, a gente já vê que começa a aparecer aqui algo que faz o papel da massa do campo vetorial. Então, desse, quer dizer, é o campo de Higgs, que exatamente quando eu vou ver que a mesma coisa acontece com o Fermi, quando eu fiz uma equação de diário para você, eu vou repetir aqui todo o quadrantiano. Então, a gente vê que esse termo aqui já está dando origem àquilo que vai ser a massa do campo aqui. Que aqui eu tenho aqui eu vou ter uma degenerescência. Porque aqui eu tenho AMI1, AMI1, AMI2, AMI2, AMI3, AMI3, todos com a mesma massa. Todos com a mesma massa. Mas a gente vai ver que esse termo não é único. Depois nós vamos ver que tem esse termo aqui, ó. Esse termo aqui, AMI-A, ele vai cruzar esse, é uma coisa bilinear no campo, só que não é diagonal, vai cruzar com esse. Então na próxima aula nós vamos analisar o espectro de massa do setor dos bósons vetoriais. Então na próxima aula nós vamos pegar vamos trabalhar nisso aqui, DNIF Dagger, DNIF, e vamos retirar todos os termos dessa categoria. Campo e massa, uma Higgs aqui. Então todos os termos cruzados que vão ser bilineares nos campos, não importa que seja diagonal, pode ser AMI-A, pode ser AMI-B, não importa, vamos ver isso. Mas agora eu não vou estar interessado nisso, agora eu vou estar interessado só no setor de Higgs. Então, na próxima aula vamos trabalhar o setor de massas dos bósons vetoriais, vamos trabalhar esses termos aqui. Hoje vamos olhar só aqui, agora para acabar no setor de Higgs. Então quando a gente olhar esse termo,
Esse termo aqui vai dar uma constante, ó. Φ0 da água, Φ0 é V2. Então dá um N2, V2, que é uma constante na ação, ninguém está interessado. Isso não vai ter ação de movimento, não dá nada. Se eu pegar esse termo aqui, nós vamos produzir termos que são lineares no campo. Então vamos ter agora menos M2, só para ter uma ideia, menos M2, Φ0 da água, igual menos M2, Φ quântico da água, Φ0. E depois eu tenho menos M2, Φ quântico da área, esse termo aqui é importante, né? Então, você tem um termo quadrado, não, você quer linear. Vamos fazer agora, eu vou ter que elevar, na verdade, eu estou pegando agora esse termo aqui, que é esse que está aqui, né, e elevando ao quadrado. Né? Porque se escrever o termo aqui, simplesmente deu uma constante. Então, na verdade, a gente vai pegar agora, só escrever aqui esse termo todo, ficou assim, menos M2, V2, então Φ0 da área, Φ0, V2. E aí aqui deu menos M2, Φ0 da área, e menos M2, Φ da área, Φ0, e menos M2. E agora tem que esse termo aqui é exatamente esse termo, só que elevado ao quadrado. Sem o M2, obviamente, e com menos lambda sobre 4. Então, esse termo aqui, né? Estou fazendo isso aqui que eu já fiz, que é essa linha aqui, agora eu vou fazer isso aqui ao quadrado. Mas aí vocês observam o seguinte, quando eu levar esse termo aqui ao quadrado, nós vamos, posso fazer até uma... Isso valeria a pena, não. Vamos deixar assim. Então, quando a gente levar isso aqui ao quadrado, tá, eu vou produzir o quadrado desse termo, que é uma outra constante, não vai servir para nada. Esse termo aqui, quando eu elevar esse cara aqui ao quadrado, eu vou estar multiplicando esse cara por ele mesmo, mas vou estar multiplicando esse cara também por esse cara. Então, eu vou gerar termo desse tipo. Aí vou gerar, vamos gerar um termo desse tipo. Esse cara aqui ao quadrado. Então, eu vou estar produzindo esse termo aqui, ó, Φ0 da área, Φ quântico, vezes Φ0 da área, Φ quântico. Depois eu vou, então esse termo como vocês estão vendo é quadrático, depois eu vou ter esse termo aqui é a mesma coisa, e esse termo aqui ele vai poder interferir com esse termo aqui. Vou produzir um termo que vai ser menos lambda sobre 4, né? Aí eu vou pegar o quadrado, quando eu elevar esse aqui ao quadrado, eu vou ter um termo que vai ser 2 vezes isso, vezes isso. Então, na verdade, eu vou produzir um 2V2 Φ0, então, quântico. Então, desse termo aqui e com esse termo aqui, eu vou gerar termos que são constantes, termos que são lineares em Φ, termos que são quadráticos em Φ, e depois termos que são cúbicos quartos em Φ, que são polinômios de quarta ordem. Claro, os termos que são cúbicos e os termos que são quartos são termos de interação. No primeiro momento eu vou te esperar. Estou interessado em olhar a massa. Se eu quero olhar a massa, eu quero olhar os termos que são quadráticos no lagrangiano. Eu vou produzir dmi Φ da área, dmi Φ. E aqui eu vou ter os termos que são quadráticos. Então, deixa eu apagar isso aqui. Nós vamos ter termos lineares, né, e termos quadráticos. Então, só para a gente ter uma ideia. Os termos que são lineares, não vamos precisar nem nos preocupar, porque todos esses termos aqui, se isso aqui eu estou na seguinte situação, isso aqui ó, é um polinômio, vamos escrever dessa forma, é como se eu tivesse isso aqui, ó, n2x2 mais lambda sobre 4x4. É isso que eu tenho. Chamamos isso aqui de x. Né? Quando eu minimizei o potencial, que é o que nós fizemos, ao minimizarmos isso aqui, nós temos n2x2, né, x2, que multiplica n2 mais lambda sobre 4x2. Quando nós minimizamos isso, nós tiramos que o mínimo justamente era x igual, ou x2 igual a menos 4, ou menos 4 n2 sobre esse aqui em evidência, né? Meio, a gente botou n2x2 menos lambda sobre 4x4, isso mesmo.
Então a gente tinha aqui menos 4L2 sobre lambda. Então, isso aqui é o mínimo, é o nosso mínimo. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo uma expansão. E aí o que nós fizemos? Nós falamos que o nosso x é x0 mais o delta x. Isso aqui é o φ0. Eu estou chamando de x do φ0. Isso aqui é o φ0 mais o φ quântico. Então, quando eu colocar esse objeto aqui, o que vai ser o termo linear? Quando eu eliminar quando eu substituir colocar isso que eu estou fazendo aqui, os termos que são lineares em φ quântico, quer dizer, que são, na verdade, são os termos que são lineares em x, quando eu pegar esse polinômio, eu vou estar pegando. Isso aqui é a expansão dele, vai ser o valor dele em x0, mais a derivada de v em relação a x, calculada em x0, vezes o delta x. Então, todos os termos que são lineares, na verdade, eles vão estar multiplicando a condição de mínimo, que é zero. Então, não preciso nem me preocupar com os termos lineares, porque automaticamente o coeficiente deles vai ser zero. Então, basta eu pegar os termos que são quadráticos. E aí, os termos que são quadráticos já está claro para mim quais são. Menos M2, φ quântico dado esse termo que é quadrático em φ, e pegar daqui, desse quadrado, todos os termos que são quadráticos também. Então, vai ser 2V2, isso aqui, termos que são quadráticos, vai ser o cruzamento desse cara, esse cara aqui vai ficar menos lambda sobre 4, vezes 2, V2, φ quântico dado, φ quântico. Depois, quando eu pegar o cruzamento desse cara com ele mesmo, então esse cara aqui, vou pegar esse cara com ele mesmo, eu vou pegar esse cara ao quadrado, mais φ0 dado φ quântico, φ0 dado φ quântico, a mesma coisa nesse termo aqui, e depois esse termo vezes esse aqui, φ0 dado quântico dado na verdade é o dado desse cara vezes esse aqui. Então nós vamos somar todos esses termos aqui. Como é que eu vou fazer isso? Isso aqui é uma coisa simples que eu vou fazer. Pythagoras quântico. Pythagoras todo mundo já sabe o que é. É pegar o que está que tio, é isso aqui. Módulo de que ao quadrado, módulo de que tio ao quadrado, vamos falar de que tio, mais módulo de que tio ao quadrado. Então, isso aqui eu sei fazer. Então, isso aqui eu sei o que é, que 2 mais que tio ao quadrado, tudo isso aqui eu sei o que é. Então, desse termo aqui, nós vamos fazer só um cálculo, nós vamos tirar o valor da massa dos campos que vão sobrar aqui. Nós estamos deixando todos os campos. Então, para nós, o que é o Q1 mais o Q2 e o Q2 é Q3 mais o Q4. Então, vamos obter aqui, vamos fazer esse cálculo na próxima aula, só estou preparando com vocês. Nós vamos ter um Lagrangiano aqui, que vai ter Q1 ao quadrado, Q2 ao quadrado, Q3 ao quadrado e Q4 ao quadrado. Vão ser onde nós vamos poder identificar as massas dos bósons de luz. Então, esse setor aqui vai dar para nós todas as flutuações Q1, Q2, Q3 e Q4. Né? Esse setor aqui, ele vai dar para nós tudo que é Q1, Q2, Q3 e Q4. Q1 e Q2, Q3 é a flutuação em relação ao V e Q4 é a parte imaginária. Vamos ter 4 campos aqui. E nós vamos ter as mesmas, o mesmo problema aqui. Vamos tirar a parte bilinear. Só que aqui não vou chamar a atenção, na próxima aula, chamar a atenção para a escolha do limite. Então, na próxima aula, nós vamos mostrar que todo esse cálculo pode ser feito de uma maneira muito simples se nós escolhermos chamar gauge unitário. Então, nós vamos estudar na próxima aula o que é o gauge unitário e vamos estudar todas as massas do sistema nesse gauge unitário. Depois, mais à frente, nós vamos falar do chamado gauge normalizado. Quando a gente faz modelo padrão, a gente tem duas coisas. Se o cara faz fenomenologia, quer fazer cálculo de processo, ele vai trabalhar no gauge unitário. Se nós queremos olhar propriedades mais gerais de normalização, unitariedade, nós vamos trabalhar com normalização e até mesmo unitariedade de todas as ordens, a gente vai trabalhar nesse gauge normalizado.
Então, na próxima aula, nós vamos ver que esse problema da massa, ele chama para nós uma primeira questão, que é a escolha do gauge. E aí nós vamos ver que com a escolha do gauge, nós vamos poder ter uma simplificação muito grande desses termos aqui. Então, esse aqui vai ser o estímulo da próxima aula. Vamos começar a partir daqui e vamos ver que a gente pode estudar as massas, todas desses. Porque a gente está com teoria de gauge, a gente tem que escolher o gauge. A gente sabe que nós não podemos, por exemplo, inverter, né, o lagrangiano de uma teoria de gauge, se eu inverter o propagador, se nós não fixarmos o gauge. Então, essa discussão aqui já vai fazer para nós a primeira fixação de gauge. Aí a gente vai fixar o gauge para poder estudar o espectro de excitações dos bósons vetoriais e do próprio setor de Higgs, tá bom? Então, hoje semana que vem, semana que vem, dia 22 é quinta, eu vou votar aqui, mas eu não sei se eu antecipei a aula. Bom, eu vejo meu calendário, a gente já fez um cronograma completo, né? Não, mas eu acho que não vai ser uma coisa. Não vai ter não, né? Não, acho que não foi até semana que vem. É o programa de 2017. Ah, era? Ah, não sabia. Ah, entendi, tá certo. Ah, entendi. 17 tem aula não, né? Não, mas é de dos materiais. Nós vamos ver esse curso. Então, eu vou ver, então. Tá legal. Eu acho que isso aqui, quinta-feira que vem, eu não vou fazer aula, eu vou estar em ordem. Tá? Aí eu vou mexer na aula, ou eu antecipo, eu acho que o joguinho é avançado. Eu vou ver. Tá bom, gente? Então, na próxima aula, vamos trabalhar com o setor de massas e a escolha do gauge unitário.